Olá, me chamo Caio Kenji Pérez e eu faço parte do terceiro ano A do ensino regular. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre o que nós aprendemos e um pouco sobre o trabalho em si. Nós aprendemos muito que o cinema ele evoluiu, mas mesmo assim ele continua com o seu mesmo objetivo, que é manter a cultura. Nos mostrar como o tempo passa, as coisas evoluem, mas de certa forma o povo do passado não perdeu muita coisa. Eles continuam a mesma essência. A essência do passado é a mesma essência de hoje. Só que agora, de certa forma, mais evoluído, certo? Com mais tecnologia, com cores nos filmes, com falas e tudo mais. Bom, um pouquinho do trabalho em si. O trabalho foi bem desafiador, porque ele caiu numa época de vestibulares. Pegamos 2 finais de semana com o Enem. E eu, por exemplo, fui 2 vezes para São Paulo fazer 2 vestibulares diferentes. Então, acabou atrapalhando um pouquinho ali na parte de comunicação do grupo, né? Porque a gente tinha que se reencontrar para fazer os vídeos e tal. E acabou que uma das integrantes não conseguiu comparecer no dia, porque ela teve uns compromissos próprios aí. Mas nós gostamos muito do resultado do trabalho. Achamos que isso não interferiu muito, pois grande parte do grupo estava presente e ela também conseguiu gravar da casa dela e ficou muito interessante o nosso trabalho, os vídeos em si, o podcast, achei muito interessante essa parte. Em geral é isso, gostamos muito do trabalho, esperamos que vocês gostem também. Muito obrigado! Meu nome é André Henrique e eu gostei muito de fazer esse trabalho porque eu pude aprender mais sobre a história do cinema no Brasil e lá fora. Além disso, eu também gostei muito de poder fazer esse trabalho com meus amigos. Oi, meu nome é Rafaela e ao finalizar esse trabalho sobre a história do cinema, percebo quanto esse tema é amplo e cheio de aspectos interessantes. A parte que eu mais gostei foi estudar sobre stop motion, pois achei que interessante entender como essa técnica funciona e como várias imagens podem criar sensação de movimento. No geral, essa pesquisa me ajudou a compreender melhor a evolução do cinema e a importância de cada técnica ao longo do tempo. Foi uma experiência muito proveitosa e que ampliou bastante meu olhar sobre esse universo. Meu nome é Gabriel Henrique da Silva Moraes. Eu vou falar um pouco do que eu aprendi sobre o trabalho trans. Então, eu aprendi que o cinema evoluiu muito com o tempo, mas desde sempre manteve sua essência e segue espalhando sua cultura. Olá, eu sou o Lucas do terceiro ano A e eu vou falar um pouquinho sobre o que eu aprendi no trabalho. Bom, para começar, falando sobre o cinema brasileiro, eu aprendi as seguintes coisas. Que é muito importante o cinema, principalmente em relação por causa da cultura, e também porque o Brasil ele é visto fora do país, como por exemplo para Estados Unidos, para Ásia, para Oceania, para Europa, como um país com uma cultura melhor. Então, graças a isso, eu aprendi sobre a cultura, como é importante ter uma cultura, fora também sobre o trabalho em grupo em si, que é muito importante, tanto para um desenvolvimento pessoal, como para você aprender a respeitar ordens, a ter limites, a respeitar prazos. E eu adorei a ideia do trans desse último trimestre.